Fala galerinha da Fé com Destino, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o Caio. Espero que vocês estejam gostando do meu canal. Não esqueça de ativar o sininho, né? De seguir já quem não segue, dar aquele like. Eu tô aqui para contar sobre o meu testemunho, né? De como eu encontrei com Deus, né? É, Assim, pra ser bem especificamente, vamos voltar lá atrás, quando eu tinha uns 5 6 anos. Eu lembro que minha mãe me levava muito para a igreja, junto com ela, mas eu nunca gostava de ir, eu ia meio que obrigado. Às vezes eu até chorava para não ir. Eu lembro que no decorrer da minha vida, assim, quando eu criei uma certa idade, lá com uns 12 13 14 anos, mais ou menos assim, eu não me recordo totalmente. Mas eu recordo de tudo que eu vivi, né? Eu só não recordo muito a idade. Mas eu recordo que nessa época eu começava a admirar muito aqueles caras da malandragem, né? Aqueles caras que usavam droga, essas coisas assim. Eu achava impressionante. Por quê? Porque eu achava que a mulherada sempre estava em cima deles. E eu gostava disso, né? Então eu achava assim que para mim andar com eles, a mulherada tudo viria para cima de mim. E de certa forma foi isso, né? Mas eu nunca usei droga, nunca roubei, graças a Deus eu posso falar isso com propriedade. Eu só gostava de estar perto, só isso. E gostava do poder, tipo assim, a pessoa pensar duas vezes antes de mexer comigo por conta dos contatos que eu tinha com as pessoas que eu andava, né? Então eu gostava disso, eu sentia bastante poder sobre isso. Até que um dia, um cara religioso, não sei nem que igreja que ele era, ele me parou na rua, parou eu e o meu amigo. Aí pro meu amigo ele disse lá algumas coisas pra ele e pra mim ele disse, eu nunca tinha visto esse cara na vida, nunca vi ele na vida. Mas aí ele pegou e colocou a mão na minha cabeça, fez uma oração lá e depois ele começou a falar que se eu continuasse andando com esse pessoal, eu iria acabar sendo preso. E eu iria acabar sendo preso sem eu ter feito nada. Então aí eu peguei, comecei a refletir sobre isso, né? E aí eu comecei a me afastar aos poucos. Só que meus amigos, que até então eram meus amigos, né? Eles acreditavam que eu tava fazendo besteira de parar de andar com eles e tudo mais. Só que isso pra mim tava dando certo, porque de pouco a pouco eu fui vendo eles sendo presos, alguns morrendo, e eu já tava entendendo que eu não tava mais precisando daquele meio, né? Que eu conseguia ter a atenção da mulherada, né? De outra forma, não precisava estar daquele jeito, daquele sentido. Só que até então, mesmo assim, isso não me fez querer ir para a igreja, não me fez querer ir de encontro a Deus. Tanto é que eu lembro que eu queria ser rapper na época. Na época o rapper estava batendo muito forte no Brasil. Então eu lembro que eu queria ser rapper, eu ajoelhava, pedia, fazia as orações, pedia para Deus para mim estar sendo rapper. E aí eu lembro que para minha concepção eu não estava sendo atendido. É, eu, eu pegava e ficava escrevendo nas minhas letras, já que eu não tô sendo ouvido, então faz eu mesmo. Não preciso de ninguém para poder seguir com o meu sonho. Só que quando a gente cria uma certa maturidade, a gente começa a entender que Deus sempre deu ouvidos aos meus pedidos, porque eu pedia pra ele para mim já ser rapper, tipo sem experiência nenhuma, já saía lá cantando e pronto. Só que eu sempre tive vergonha. Então, sempre quando eu ia no shows de rap, eu acabava conhecendo alguém. E esse alguém falava, pô, se você quiser se apresentar, só vim e tal. Só que eu não tinha material pronto. Eu tinha as letras prontas, mas eu não tinha um toque, não tinha o DJ, não tinha microfone, não tinha nada. Eu só tinha a letra pronta e eu achava que com isso eu já poderia ser rap. E eu tive várias oportunidades, conheci vários amigos meus que eram rappers, que inclusive cantam até hoje. E através disso eu pude perceber que por qualquer coisa que você pedir, Deus ele não vai te atender te dando assim de imediato. Ele vai te preparar para você seguir aquilo que você deseja,
ou ele vai mandar pessoas para te dar aquilo que você deseja, para realizar o seu sonho. E eu só podia entender isso depois de muito, muito, muito tempo. E aí, no caminhar da minha vivência, é, comecei a ir trabalhando, comecei a amadurecer mais e mais. E aí eu fui. Eu lembro uma vez que eu estava no estágio, eu estava fazendo faculdade de educação física e eu estava dando aula de educação física. Eu estava dando aula na musculação, né? Eu era um instrutor de musculação. E eu lembro que eu encontrei um amigo meu. E aí ele começou a falar que estava indo para uma igreja e eu comecei a esculachar lá a religião dele. Eu esculachei bastante. Comecei a rir dele e tudo mais. Só que, por que que eu fiz isso? Porque eu achei que eu não precisava mais de Deus. Eu estava vivendo num patamar, quando eu estava lá na academia, com 3 meses eu basicamente já comandava tudo lá, né? Eu que escolhia quem era contratado, inclusive quando tinha gente mais velha do que eu trabalhando lá, e eu pegava e falava, ó, aquela pessoa não está fazendo isso e aquilo, falava pro dono. E aí o dono pegava e dava um jeito lá, ou demitia ou chamava atenção. E com isso estava dando muitos elogios dos alunos para mim, que eu era muito dedicado, que eu fazia isso, que eu fazia aquilo. Então eu achava que eu estava lá no topo. E aí precisou eu cair desse topo, deu um probleminha lá, alguém denunciou a academia, e aí acabaram tendo que mandar todos os seus funcionários embora, acharam um probleminha lá que nem eu sabia que tinha. Aí eu peguei e fui para outro lugar. Só que aí nisso serviu como uma rasteira para mim entender que eu não posso pisar em ninguém, não posso rir de religião nenhuma, independente se ela é da Umbanda, independente se ela é de qualquer outro tipo de religião, eu não posso brincar e nem rir com a crença da pessoa. E eu já estava me sentindo grandão, aí precisei dessa rasteira para meter os pés no chão. E desde então eu briguei com todos os meus amigos, eu vi que eu tava ficando meio que sozinho. E quando a gente tá na solidão, que a gente vai buscar a Deus. E não pode ser assim, né? É igual quando você tem o. Vamos supor que você tem todo o dinheiro do mundo. E aí você acaba ficando doente. E você primeiro vai contratar os melhores médicos do mundo. Para depois que nada disso deu certo, você vai pedir orações para Deus. Ou seja, você colocou muita coisa à frente de Deus, sendo que tudo que você tem que colocar na frente é somente Deus. E o resto vai deixando que ele vai fazendo por ele mesmo, vai fazendo por si só. E aí, quando eu me senti muito sozinho, que eu comecei a pegar a Deus. E aí eu comecei a entender que Ele tinha um plano para mim, que tudo isso que eu vivi até hoje foi Ele cuidando de mim e foi uma forma de amadurecimento, na verdade um preparo para que hoje em dia eu pudesse criar esse canal que eu criei. E aí estamos aqui até hoje, né? Eu não vou esticar muito o testemunho para não ficar tão cansativo, mas depois eu vou pegar e vou fazer a parte 2 e aí eu vou demonstrar o encontro mais magnífico que eu tive com Deus, porque assim, tudo que eu pedia para Ele e tudo que acontecia na minha vida, inclusive quando Ele mandava a pessoa, não tinha como as pessoas que eu tinha contato saber o que eu pedi, porque a conversa que eu tive foi só eu e Deus. E aí, de alguma maneira, de algum tipo de conversa que eu tinha com meus amigos, ele sempre revelava alguma coisa que eu tinha pedido, mas não diretamente falando que eu pedi isso, mas como se desse a entender, ó, Deus te ouviu e você tem que fazer isso e aquilo para as coisas dar certo. Mas isso aí fica para um vídeo mais para frente, para não ficar tão longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar like, ativar o sininho, de seguir, de poder compartilhar com seus amigos. Em breve eu vou estar com mais coisas, mais conteúdos. Por enquanto tá um bate-papo assim, meio que tímido, digamos assim, mas ao longo da caminhada a gente vai se soltando, vai amadurecendo mais esse canal. Tá certo, galera? Um forte abraço, fique com Deus e obrigado por você estar até aqui. Até mais.